Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada irmão, a cada aluno em Cristo Jesus. Chegamos à última aula bíblica, aula introdutória. Graças a Deus, o Senhor abençoe a todos que esteve compartilhando, visualizando e sendo abençoado. Aqueles que vão visualizar essa última aula, gratidão a Deus. E eu creio que mais aulas estarão vindo pela frente, se Deus assim nos permitir. O nosso propósito é com o reino, é ajudar as pessoas de uma maneira simples e objetiva a ensinar a palavra. Creio que teremos futuramente mais tempo, 1 hora, 30 minutos, 40 minutos de aula. Essas aulas são objetivas e rápidas, mas eu creio que estaremos tendo novas aulas com novos conteúdos, mais tempo para melhor a interpretação da palavra de Deus e do assunto que estaremos abordando. Amados alunos, hoje a nossa aula será rápida, objetiva, e o texto que estaremos lendo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, e o tema é: por que praticar a palavra? Por que é importante praticar a palavra? Vamos lá, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amados alunos e irmãos, dentro deste versículo, nós podemos aqui trazer muitas lições para a nossa vida diária, nossa vida cotidiana. Observe bem que a pergunta é bem simples. O que é praticar a palavra de Deus? Há muitas pessoas que se perguntam por que é importante praticar a palavra. Por que é importante exercer a palavra? Por que é importante prestar atenção e praticar a palavra? Simples. Se nós não praticarmos a palavra, nós não teremos parte com Deus. Nós não podemos viver uma vida plena e uma vida de santidade. Só vivemos uma vida de santidade quando aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, em nosso cotidiano. A palavra de Deus deve estar em nossa vida todos os dias, todos os momentos, a cada passo que damos, a cada respirar, a cada caminhar. A palavra de Deus é o centro, porque a palavra de Deus é o Senhor, a palavra de Deus, é o livro de Deus, é a boca de Deus. A Bíblia aberta ou fechada continua sendo a boca de Deus, porque a palavra de Deus é que nos dá instrução. Praticar a palavra é viver uma vida de santidade, é olhar para a Bíblia, é estudar a Bíblia, é praticar a Bíblia, é compreender o texto bíblico, porque há pessoas que lêem o texto, mas não compreendem. É preciso o quê? Fazer uma exegese do texto, compreender o que o texto está dizendo. Praticar a palavra é viver uma vida de comunhão, uma vida de conduta, de sinceridade. Praticar a palavra de Deus no dia a dia. Não deixe de praticar a palavra, não deixe de estudar a palavra, não deixe de olhar pela palavra. Porque quando nós deixamos de olhar pela palavra, nós estamos correndo um grande risco. Se nós perdermos a nossa visão da palavra, nós corremos um grande perigo. Então, cuidado. Respeite a palavra, aplique a palavra, exerça a palavra, assim como os apóstolos de Cristo exerceram a palavra, praticaram a palavra, assim como Paulo praticou a palavra, Timóteo praticou a palavra, Tito praticou a palavra, o apóstolo João praticou a palavra. Praticamos também essa palavra, porque sem ela nós não teremos vida eterna. É ela que nos instrui, é ela que nos motiva, ela que nos dá a esperança de uma vida plena e reta na presença de Deus. Coloque no teu coração que sem a palavra não há vida. Sem a palavra não há como nós prosseguirmos. A palavra de Deus ela é genuína. Na palavra de Deus não há erros. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é inerrante. É a boca de Deus, é a palavra de Deus. Então, abrace a sua Bíblia. Há muitas pessoas que compram a Bíblia, mas só que não estudam. Nós precisamos aplicar. O maior tesouro não é bens materiais, mas é a palavra. A palavra de Deus é viva. Praticar a palavra é ter sinceridade,
é ter temor a Deus, é respeitar, é compreender a Bíblia e viver uma vida reta, plena, santa e verdadeira. Não se contamine com o pecado, não se contamine com o mundo. Olhe para a Bíblia, não se contamine com o erro. Olhe para a Bíblia, não se contamine com as coisas terrenas. Olhe para a Bíblia, firme a sua visão na palavra de Deus. Enquanto nosso coração bater, esteja firmado na palavra. A cada fôlego de vida, olhe para a palavra. Vale a pena ter a palavra de Deus como primazia. Vale a pena compreender a palavra de Deus. Vale a pena ter alegria plena, porque é através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há alegria. Sem a palavra de Deus há um vazio dentro do homem. Mas a palavra de Deus, quando ela está em nós, ela preenche o vazio. Ela nos dá estrutura, ela nos dá firmamento, ela nos dá força para orarmos, para prosseguirmos e para vivermos uma vida reta na presença de Deus. Praticar a palavra, eu podia aqui citar vários temas, vários homens da Bíblia que praticou a palavra, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero dizer, praticar a palavra é ter temor a Deus, é ter respeito por ela, é zelar por ela, porque há tantas pessoas que zelam por tudo, mas não zelam pela palavra. Há pessoas que vivem tudo, mas não vivem a palavra. Não adianta viver as coisas desse mundo se não vivermos a palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que você tem feito com a sua Bíblia? Como você tem olhado para a Bíblia? Como você tem estudado a Bíblia? Como você tem aplicado a palavra de Deus em sua vida? Cuidado da maneira que você aplica. Cuidado da maneira que você estuda. Estude ela com oração. Estude ela com temor. Faça anotações para compreender o texto. Seja um obreiro de verdade. Seja um obreiro competente. Seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que ensina a verdade, que ensina com sabedoria, que ensina com prudência, que ensina com graça, que ensina com temor. Seja diferente. Há muitos hereges nesse tempo. Há muitas pessoas bagunceiras. Há muitas pessoas que pregam, mas não pregam, gritam, berram. Isso não é pregação. Pregação não é berrar. Pregação é ensinar a Bíblia. É pregar a Bíblia, é ensinar o que está dentro da Bíblia. O pregador tem que pregar não preocupado com movimentos, mas tem que pregar a Bíblia para que os ouvintes sejam tocados pela palavra. Praticar a palavra é nós vivermos ela para poder ensinar as pessoas. Então seja um obreiro competente quando for assumir a tribuna, quando for ensinar alguém. Você não precisa ser pregador para ensinar a palavra. Só de você olhar para a Bíblia e ensinar alguém na rua o que está dentro da Bíblia, você já está pregando a palavra. Pregador é aquele que examina a Bíblia. Todos nós somos pregadores. Então precisamos examinar a Escritura. Precisamos praticar a Escritura. Precisamos ter a Escritura como primazia em nossa vida, para não sermos condenados com este mundo. Porque esse mundo há muitos hereges, há falsos pregadores. Mas nós, como igreja, precisamos ter a Bíblia como base, porque ela é a base da nossa fé, para que possamos fazer a diferença e instruir da maneira correta e da maneira certa. Deus te abençoe, o Senhor guarde a sua vida, o Senhor guarde a sua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.